Game of Thrones, O Cavaleiro dos Sete Reinos, parte 3, final. O julgamento dos sete. O que resta a um homem quando tudo o que ele tem é a sua própria coragem, e essa coragem é posta à prova perante os deuses e os homens? Sir Duncan, o Alto, estava livre da cela, mas acorrentado a um destino que parecia ainda mais sombrio. O julgamento por batalha. A sua vida e o seu nome dependiam de um combate singular. Mas havia um problema terrível. Ele era um cavaleiro andante sem aliados, sem riquezas, sem um nome que inspirasse outros a arriscarem a vida por ele. Quem lutaria como seu campeão? Enquanto os olhos da corte de Ashford se voltavam para ele, um misto de curiosidade e desdém, Duncan enfrentou a mais esmagadora solidão da sua vida. Ele teria de ser o seu próprio campeão, um homem comum, com uma espada comum, a enfrentar um príncipe de sangue dragão. E você que ouve esta história, já se sentiu completamente sozinho, sabendo que a sua única esperança reside nas suas próprias mãos, por mais inadequadas que elas possam parecer? O mundo no dia do julgamento era um circo de tensão e expectativa. O campo de torneio, outrora um local de sonho e glória para Dunk, transformara-se numa arena de morte potencial. O cheiro no ar era de terra molhada e nervosismo. Os sons eram os do povo a aglomerar-se, a apostar, a comentar em vozes animadas sobre o espetáculo que se avizinhava. A normalidade era esta macabra celebração da justiça divina através da violência. Dunk, vestindo a sua velha armadura, sentia o peso de cada olhar. Egg, agora revelado como o príncipe Aegon, estava ao lado do seu pai, Maekar. O seu rosto era uma máscara de preocupação real, mas um abismo separava-os agora. A simplicidade da sua amizade fora contaminada pelo sangue real e pela política. A motivação de Dunk já não era provar que era um cavaleiro, era sobreviver. O seu desejo mais profundo era simplesmente viver mais um dia. O seu maior medo não era a morte, mas morrer como um fraco, provando que Aerion tinha razão, que ele não passava de um plebeu insolente. O incidente incitante, o momento que quebrou a solidão de Dunk, foi uma voz inesperada. O príncipe Aerion, num ato de pura arrogância, declarou que não escolheria um campeão. Ele próprio lutaria. Ele, um Targaryen treinado desde o berço nas artes da guerra, enfrentaria o cavaleiro andante. A consequência imediata foi um murmúrio de choque e deleite na multidão. Era um espetáculo ainda maior do que se esperava. Para Dunk, foi uma sentença de morte praticamente assinada. O conflito central tornou-se então não apenas físico, mas profundamente psicológico. Como poderia um homem como ele, com a sua experiência limitada, vencer um príncipe que cresceu com as melhores espadas dos 7 reinos? A sua confiança, já frágil, rachou. Ele estava a tremer por dentro, as suas mãos suadas a escorregarem no cabo da espada. A ascensão do drama foi uma agonia pública. Dunk caminhou para o centro da arena, sentindo-se como um cordeiro a caminho do abate. A sua armadura parecia mais pesada do que nunca. Ele olhou para o estrado principal, viu Aerion a vestir uma armadura de placas douradas, tão reluzente que doía os olhos. Viu Egg com um rosto pálido e assustado. Viu o príncipe Maekar, impenetrável. Os obstáculos eram esmagadores. A habilidade superior de Aerion, a sua própria falta de experiência em combate mortal e o peso esmagador de saber que toda a gente esperava a sua derrota. A pressão estava a transformá-lo. O medo gelado no seu estômago começou a solidificar-se numa resignação tranquila. Ele não ia vencer, mas não ia fugir. Ele ia morrer de pé. Esse era o seu sacrifício final. Era isso que significava ser um cavaleiro, não no nome, mas na ação. Ele iria para a sua morte com dignidade, honrando Sor Arlan e o rapaz, que por um breve momento fora seu escudeiro. E é neste momento de clareira, no instante antes de a trombeta soar,
quando Dunk se reconcilia com a sua própria morte, que eu te convido a refletir. Pense num momento em que você enfrentou um desafio que parecia impossível. O que o manteve a avançar quando tudo indicava a derrota? Foi o orgulho, a teimosia, a recusa em desapontar alguém? Comente abaixo com uma palavra que defina essa força interior: resiliência, dever, amor. Porque o momento decisivo está prestes a chegar e ele não virá de onde Dunk espera. O clímax não foi o duelo em si, mas um apelo. Quando tudo parecia perdido, uma voz elevou-se do estrado. Não era a de um guerreiro, mas a de uma criança. Egg, rompendo o protocolo, ajoelhou-se perante o seu pai, o príncipe Maekar, e perante o Lorde Comandante da Patrulha Real. "Pai!" gritou ele, a sua voz a transpor o burburinho da multidão. "Um julgamento por batalha pode ser travado por um único campeão, mas a lei antiga permite um julgamento dos 7. Um silêncio caiu sobre a arena. O julgamento dos 7 era uma tradição arcaica e raramente invocada, onde 7 campeões defendiam o acusado contra 7 campeões do acusador. Era um conflito muito mais sangrento e caótico, uma batalha em miniatura. Maekar ficou pasmado. Aerion bufou de desdém, mas a lei era a lei. E Egg, com uma coragem que ninguém suspeitaria no Pequeno Príncipe, declarou: "Eu serei o primeiro campeão de Sor Duncan." Aquela afirmação, vinda do próprio sangue do acusador, foi um terremoto. De repente, a causa de Dunk já não era a de um homem só. Era a causa da justiça, defendida por um príncipe com um coração puro. E então, algo miraculoso aconteceu. Um a um, outros cavaleiros presentes, impressionados pela coragem de Egg e pela injustiça flagrante da situação, começaram a dar um passo em frente. O Sor Lionel Baratheon, o Tempestade Risonha, cujo sorriso agora era de respeito, não de diversão, ofereceu-se. Outros seguiram-no. Dunk, no centro da arena, já não estava sozinho. Estava à frente de uma banda de homens que acreditavam nele. O desfecho imediato foi uma das batalhas mais caóticas e lendárias da história de Westeros. O julgamento dos 7 foi um turbilhão de aço, sangue e honra. Dunk, lutando não pela glória, mas pela sua vida e pela vida do rapaz que o defendera, descobriu uma força que não sabia ter. A sua espada, embora simples, movia-se com uma determinação feroz. Ele não era o melhor espadachim no campo, mas era o mais determinado. Quando a poeira baixou, o campo estava juncado de corpos. Aerion estava derrotado, ferido, a sua arrogância quebrada. Do lado de Dunk, a vitória foi conquistada, mas a um custo terrível. Homens bons tinham morrido por ele. A facção da honra triunfara, mas a lição foi escrita em sangue. A justiça tem um preço, e esse preço é muitas vezes pago pelos corajosos que se levantam para a defender. A reflexão final é sobre o poder transformador da lealdade. A história de Dunk e Egg, no julgamento dos 7, ensina-nos que um único ato de coragem pode inspirar outros a juntarem-se a uma causa justa. A verdadeira força não reside no indivíduo, mas na comunidade que se forma em torno de um princípio. A pergunta que fica, enquanto Dunk e Egg partem de Ashford, o seu vínculo agora forjado em aço e sangue é: onde os levará esta estrada, agora que o seu destino está irrevogavelmente entrelaçado? E assim, chegamos ao fim da nossa primeira jornada com o Cavaleiro e o Príncipe. Obrigado por ter testemunhado o nascimento de uma lenda. Se você acredita que a honra e a amizade podem triunfar sobre o sangue e o privilégio, então você compreendeu o coração desta história. Para acompanhar as suas próximas aventuras, os mistérios que enfrentarão, os segredos que desvendarão e o legado que construirão juntos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esta comunidade é feita de sonhadores como você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de lembrar que até o mais comum dos homens pode mudar o curso da história. Porque na próxima semana,
Vamos viajar para um reino de magia e escuridão, onde uma jovem descobrirá que o seu toque pode curar um reino ou condená-lo à ruína. Até lá, lembrem-se, às vezes, a maior coragem é a de dar o primeiro passo, mesmo quando se está sozinho.